E vamos ouvir agora o nosso irmão, reverendo Eliel Batista, que é da Igreja Bethesda de São Paulo. Vamos ouvi-lo, e ele também, que foi e é um dos membros da comissão para a campanha da fraternidade na elaboração do texto base. Reverendo Eliel, com a palavra. Muito obrigado, agradeço a todos todas, que me antecederam com palavras tão importantíssimas. Minha cordial saudação aos excelentíssimos senhores e senhoras parlamentares. Um particular agradecimento ao deputado Paulo Fiorilo, que agendou este ato, para trazermos à casa do povo boas notícias, Cumprimento também aos reverendíssimos do sacerdócio cristão que compõem essa mesa virtual, e muito obrigado também a Padre Bison, nos conduzindo nela. Muito boa noite, senhoras e senhores que participam online, Paz e bem a todas as pessoas de boa vontade que desejam um país melhor. Eu me sinto privilegiado em participar de uma mesa dessa qualidade, e também temeroso por não estar à altura de honradas pessoas, mas eu carrego no peito a certeza de que vai acrescentar muito à minha história de vida, e com a esperança de que a partir dessa mesa e com ela, venhamos a contribuir de alguma forma para produzir a tão almejada paz. O tema que eu desejo abordar da campanha da fraternidade é o mais citado no texto, conversão. Mas antes de abordar o tema, que é o motivo desse ato solene, enquanto estudioso de teologia, eu preciso registrar enfaticamente que o fundamento de toda religião é a preservação da vida. E esta é a razão porque a igreja a qual eu pertenço, no início da pandemia, colocou o templo à disposição do governo para que, se necessário, o local fosse utilizado para atender os pacientes da Covid-19. E por isso eu sinto necessidade de deixar aqui uma ressalva, antes de entrar no tema especificamente. Meu objetivo é promover um diálogo, não é causar nenhum constrangimento, e não me tomem por inimigo, mas como alguém que chama atenção para um assunto que considero de vital importância. A minha ressalva é de que, enquanto religioso, pastor, eu não me sinto contemplado e nem tampouco representado com esse decreto que afirma que a atividade religiosa é um serviço essencial, cujo objetivo é permanecer aberto em tempos quando a necessidade é o isolamento social. Eu sei que é um tema polêmico, mas eu chamo a atenção para o diálogo, e principalmente porque, do meu ponto de vista, a minha fé afirma que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e além disso, meu Senhor Jesus Cristo afirmou que os verdadeiros adoradores não adoram em templos ou em montes sagrados, mas em espírito e em verdade. Eu estou convicto de que mais de 60% de todos os fiéis, ou seja, cerca de 30 milhões de evangélicos em todo o território nacional e por volta de 7 milhões no estado de São Paulo, pensam igual a mim. Essencial é salvar as vidas e, no caso, o isolamento e distanciamento social é a melhor recomendação que nós reconhecemos. E reajo com estranheza ao fato de perceber que, de repente, tenha sido dado ouvidos a um ou outro líder religioso, mas se fecha os ouvidos para mais de 250 mil professores da rede estadual, fora os municipais que temem pela saúde e a vida, até porque o ano letivo pode ser refeito, mas para a morte não é remédio. Eu deixo esse registro, ele é pessoal, e vamos ao assunto de hoje. Hoje nós estamos aqui para falarmos da quinta campanha da Fraternidade Ecumênica, cujo lema bastante noticiado é Fraternidade e Diálogo, compromisso de amor. Por um lado, eu me sinto feliz por estar defendendo aquilo que é caro para a consciência humana, o diálogo, pois graças à possibilidade da gente se comunicar é que o ser humano se desenvolve, é capaz de desenvolver muitas coisas, mas o nosso desafio hoje é que essa arte do diálogo, que nos trouxe até aqui, possa ser usada para promover a paz entre todos e todas, e não para ofender e promover violências. Mas, por outro lado, eu me sinto pesaroso em lembrar que, em campanha da fraternidade anterior, templos religiosos já foram um dia um local de recolhimento de armas da população. E hoje vivemos um contrassenso onde, em vez de recolhermos armas e pacificarmos as relações,
nós voltamos a propiciar a possibilidade da troca de tiros, e mais lastimável ainda, se quando, em nome de Deus, sem nenhuma justificativa plausível, parte da população mais abastada está sendo armada, o que não deixa de ser uma estratégia política que, de certa forma, exime a responsabilidade do Estado em prover segurança dos cidadãos e coloca o próprio cidadão em risco, nos lançando ao perigo de vivermos um tempo de barbárie, onde, infelizmente, presenciaremos cada vez mais cidadão contra cidadão, irmãos contra irmãos, compatriotas se autodestruindo. E perigo maior ainda quando se trata de um país como o nosso, que configura entre os recordistas de homicídio de arma de fogo. Nós estamos em plena campanha da fraternidade, buscando a paz. E fizemos isso para trazer uma resposta para as diversas situações perturbadoras que estamos vivendo, que é fruto das polarizações, violências e intolerâncias. Porque, enquanto alguns estão alegres por poderem gastar seu dinheiro para comprar meia dúzia de armas de fogo, há mães e pais, avós, avós com o coração dilacerado por não conseguirem comprar 1 quilo de arroz para alimentar suas crianças que choram de fome. Enquanto alguns respiram violência e transpiram ódio, há quem não consiga ter ar nos pulmões para sobreviver. Enquanto alguns esbanjam em aglomerações de churrascos e festas, há quem esteja sozinho, enfrentando nos corredores lotados dos hospitais o Vale da Sombra e da Morte. Eu confesso que eu temia, e em certa medida ainda temo pelo futuro do nosso país. Mas depois de ter sido convidado pelo CUNIC para participar da confecção do texto base da campanha, ao me reunir com a equipe composta de pessoas de diferentes expressões de fé cristã, eu fui tomado por um ânimo novo, constatando que ainda há esperança, porque tem gente bravamente trabalhando para que venham melhores dias. Quanto a mim, enquanto líder religioso, eu farei de tudo que estiver ao meu alcance para prover aos nossos filhos e filhas, netos e netas, um país pacificado e que aprecie uma boa roda de conversa. Por isso eu entendo que esta campanha chegou numa hora boa, importantíssima, porque em meio a uma catástrofe semelhante à guerra, em que milhares de vidas estão sendo ceifadas diariamente, em vez da bandeira estar a meio mastro, já não basta nossos familiares morrerem sozinhos e distantes, nós somos constrangidos a não guardar o luto e nem tampouco chorar nossos mortos. E é nesse contexto que nós podemos ver a pertinência, a relevância, a necessidade dessa campanha da fraternidade ecumênica, que ela entra para a história como um marco de elevada honra e eu tenho absoluta certeza que ecoará para o futuro como tendo sido um abrigo no meio da tempestade, um oásis no meio de um deserto. Porque chega trazendo na sua proposta uma resposta que nossa sociedade anseia, que é chega de violência, chega de destruições, chega de fome, chega de injustiça, chega de discursos religiosos e políticos vazios de sentido e prática. O que desejamos é um mínimo de descanso em vida e não no cemitério. O que o nosso povo, o que nós merecemos é a paz. Então a campanha propõe a ser uma proposta tão eficaz para nossas crises, que se a dona de casa, o sitiante, a moradora da periferia, o empresário da Faria Lima, se de fato lerem o texto, colocarem em prática, nós teremos pessoas mais humanas, justas, respeitosas, o que vai trazer para o nosso país um país saudável, porque vai imperar a justiça. E é esse o caminho para a gente superar as polarizações. Esta é a proposta que nos desafia a abandonar o caminho que faz uso da violência como um meio de sobrevivência, para a gente poder viver nessa paz e por meio do diálogo. E se a gente cumprir isso, inclusive, nós vamos alcançar o objetivo, se cumprir o objetivo do artigo 5º da nossa Constituição, que é valorizar a vida, defender os direitos e igualdade entre todos e todas. Então, essa campanha é, acima de tudo, um convite à conversão. Palavra que aparece 11 vezes ao longo do texto. Não é uma conversão proselitista, religiosa, mas é uma conversão que toda e qualquer pessoa, quer seja religiosa ou não, pode atender. Logo no início, para fazer valer o objetivo geral, que já foi citado aqui, o texto base propõe, entre os seus objetivos específicos, o seguinte, abre aspas, promover a conversão para a cultura do amor, como forma de superar a cultura do ódio. Veja, não há um cidadão e nenhuma cidadã sequer que não possa atender esse chamado. E no seu item 1.8, ou no seu ponto 1, item 8, quando apresenta a definição de conversão, faz uma provocação que, no mínimo, deveria nos incomodar. Olha o que diz o texto, abre aspas.
A conversão nos convoca a pensarmos e repensarmos cotidianamente nossa forma de estar no mundo. Ela nos pergunta sobre como nos envolvemos com as transformações sociais, econômicas, espirituais, ecológicas, individuais e coletivas, a fim de que sejamos cada vez mais coerentes com os ensinamentos de Jesus nos evangelhos. Fecha aspas. Também na denominada quarta parada do texto, que é designada a celebração da campanha, quando cita a conversão, consideramos como paradigmática a conversão do apóstolo Paulo, que passou de perseguidor violento das primeiras comunidades cristãs a uma pessoa que promoveu a coexistência nas comunidades e a superação dos preconceitos entre judeus e gentios. Chegando ao ponto central da fala de conversão, eu quero relatar como que o texto sagrado apresenta essa conversão de Paulo, porque conforme apresentado pelo texto, eu também compreendo que ela é de fato paradigmática para todas as pessoas que são seguidoras de Jesus. Segundo pesquisas, nós cristãos somos 86,4% da população. Anuncio de forma enfática que todos nós cristãos precisamos nos converter mais a Cristo. Mas ainda nós, os evangélicos, cujo setor do cristianismo estou socialmente enquadrado como pastor. Por quê? É um setor cuja parte dele está declaradamente imiscuído numa política ruim e em proclamada aliança com governos nas diferentes instâncias do nosso Estado brasileiro, cujo resultado negativo e nefasto nós estamos colhendo na mesa de nossas casas e no seio das nossas famílias. Torna-se pertinente falar e relatar essa conversão do apóstolo Paulo, principalmente nessa casa, a casa do povo, cujo estado e capital traz o seu nome. O texto sagrado, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, relata que Saulo de Tarso, posteriormente conhecido como Paulo e atualmente como São Paulo, estava respirando mortes. Com apoio legal, protegido pelas leis do Estado, que, vale lembrar, tinha por imperador ninguém menos do que o perverso Nero, que diziam que enquanto o povo morria, ele ria copiosamente ao som de músicas em suas festas. Mas Paulo contava também com total apoio teológico dos irmãos de seu grupo de fé. E com esse duplo apoio e dispositivos legais o protegendo, ele empreendeu uma cruzada para prender e matar seus compatriotas, apenas e tão somente, porque ele considerou que a sua religião, seus dogmas, seus ritos sagrados estavam ameaçados. Como a sua religião estava em aliança com o Estado e ele gozava da prerrogativa de ser um cidadão do bem, privilégio de poucos naquela sociedade, ele podia realizar esse projeto higienista e genocida, sem ser acusado de crime, antes ser aplaudido e reconhecido como herói nacional. Mas eis que indo em viagem para Damasco, ele tem um encontro com Jesus, que aparece para ele no caminho, ele faz a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi nesse instante, caindo por terra, que Saulo percebeu que estava cego quanto à verdade que ele tanto queria defender. De que quando ele perseguia os fragilizados e apoiava a morte dos inocentes, estava com isso perseguindo o próprio Cristo. Ironia das ironias. Quem o ajudou a enxergar foi uma das vítimas que ele perseguia, chamado Ananias. E a carta aos Efésios, cujo texto base se apoia teologicamente, é comumente designada como pertencente à escola paulina. É ela que apresenta que esse muro de ódio, que provocava inimizades, que possibilitava que Paulo fosse matar aquelas pessoas, foi derrubado. O muro que possibilitava compatriotas se autodestruírem em Cristo caiu. O que era dividido fez uma unidade. Essa conversão paradigmática me faz lançar um apelo a todas as pessoas cristãs dessa terra, que por um acaso se achem no direito de excluir, perseguir, oprimir e destruir, que passem pela experiência de São Paulo a caminho de Damasco. Que se convertam à verdade de que fomos chamados por Jesus para sermos promulgadores da paz. Porque conforme os evangelhos nos informam, Jesus explicitamente nos diz que, de fato, Filho de Deus é o pacificador. São estes que fazem parte do reino de Deus. Aliás, eu espero que o Estado de São Paulo também enxergue cada vez mais os excluídos, com o mesmo ponto de vista que nos abriu os olhos recentemente o padre Júlio Lancelotti, quando nos fez ver as cidades com suas arquiteturas e atitudes higienistas.
Eu desejo que os oprimidos, igual a Ananias dessa história, usem a voz, saiam do seu lugar de opressão, que o seu clamor e suspiro sejam os instrumentos que ajudem a abrir os olhos dos opressores e assim, estabelecida a justiça, todos encontremos a paz. A missão de Jesus de Nazaré é a missão dos cristãos, de perceber que as pessoas cujo caminho é de destruição estão cegas quanto à verdade, e cabe ao cristão dar vista a elas para que vejam que crucificam novamente Jesus. A possibilitar as pessoas imobilizadas pela exclusão social a conseguirem autonomia, andando com as suas próprias pernas, e também a anunciar a boa notícia para os pobres de que não lhes faltará o pão à mesa, porque nós somos uma sociedade solidária e comprometida em combater a fome. Finalizando, a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica é uma convocação para que todas as pessoas cristãs desse país exibam com grande júbilo o título de honra dado por Jesus a quem promulga a paz. Serão chamados filhos e filhas de Deus, e como fruto dessa luta, que experimentemos a alegria de viver em unidade na diversidade. Muito obrigado e que Deus possa nos ajudar na construção de um grande país. Amém.